Reage à violência racial. Beije sua preta em praça pública, dizia a capa da 19ª edição do Jornal do Movimento Negro Unificado, o MNU, em 1991. A frase que acompanha a foto de um beijo cinematográfico que você provavelmente já viu por aí é a estrofe de abertura do poema Bandeira, escrito pelo poeta Landeu Nawali. Em 2024, a mestre e doutoranda em Geografia Crislane Rosa lança pela Edufba o livro Beije Sua Preta em Praça Pública, da apropriação do corpo à apropriação do espaço. Nele, a escritora questiona: quem pode, afinal, beijar sua preta em praça pública? As praças são mesmo feitas pensando na presença de mulheres negras? Oi, eu sou Samantha e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da Edufba. Nesse episódio, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, convidamos Crislane Rosa e Samira Soares para falar dos espaços, físicos ou não, que autorizam ou não a existência de mulheres negras em nossa sociedade. Além de geógrafa e autora publicada pela Edufba, Crislane é fundadora do Lab Rachadura, laboratório que estuda as imbricações racismo, sexismo e capitalismo na sociedade. Nossa segunda convidada, Samira, é coordenadora do MNU Bahia, mestre e doutoranda em Literatura e Cultura pela UFBA, influenciadora digital e idealizadora do projeto Narrativas Negras. Acompanhe a entrevista. Para começar, eu acredito que a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de um Dia da Mulher Negra Latino-Americana é Lélia Gonzalez e o conceito de americanidade criado por ela. E a Lélia é uma referência muito grande no trabalho de vocês. E eu queria saber para vocês qual é a importância de fazer esse recorte, em específico do território, para falar de raça e gênero. Primeiro, uma honra estar aqui, com vocês. Virou um podcast que eu estou maratonando e admiro muito, então que bom participar. Eu estou hoje, coordenadora do Movimento Negro Unificado, aqui no estado da Bahia, e Lélia, ela é uma figura muito importante para a nossa organização, sobretudo porque, para discutir as questões de gênero e raça, ela comprou vários desgastes dentro dos movimentos negros e entendeu que existia uma hierarquia dentro, das organizações todas, tanto do campo da esquerda, quanto do campo feminista, quanto do campo dos movimentos negros, e por isso ela faz essa discussão da nossa América Latina. Então ela traz essa discussão para a gente entender, a nossa América Latina, compreendendo que diversos territórios que constituem as nossas identidades, enquanto mulheres negras, por exemplo, perpassam por essas diásporas, que nos constituem e que fazem com que a gente seja, de fato, um povo brasileiro, um povo baiano completamente diverso. Por que eu cheguei nisso? Para dizer que quando Lélia Gonzalez ela discute as questões de raça e gênero para os movimentos negros, ela aponta que as mulheres negras elas estão, de fato, num lugar desproporcional na relação da pirâmide quanto aos homens negros. Isso fala numa perspectiva auto-organizada, entre nós. Porque quando a gente vai colocar a relação entre homens brancos e mulheres brancas, é outra equação. Mas gênero e raça são dois conceitos fundamentais que antecedem, inclusive, a interseccionalidade, porque é algo que constitui a nossa identidade, logo fazem com que a gente se entenda enquanto sujeitos que a colônia tentou nos limitar, mas que não é capaz de limitar a nossa diáspora e as nossas identidades múltiplas. Por isso que ela é tão incrível e eu sou apaixonada por Lélia Gonzalez, justamente porque ela, naquela época, ela conseguia compreender que o nosso corpo ele é diverso em território, em identidades, e que o nosso modo de falar, de pensar e construir a nossa intelectualidade vem de todas essas diásporas que nos constituem. Bom, primeiro também gostaria de agradecer o convite. Estou muito contente, animada, empolgada com essa conversa. Obrigada, Samira, por estar aqui também. Assim, muito massa poder trocar contigo. E, Samantha, você começa com uma pergunta puxando logo essa grande referência, que é Lélia Gonzalez. E eu acho interessante que você traz, junto com o nome dela, a chave território. Eu sou geógrafa, então a discussão sobre território, ela marca muito toda a minha percepção sobre as relações sociais, Então falar de racismo, de sexismo, de classes sociais
é, o tempo inteiro, pensar nisso a partir de como o espaço vem sendo produzido. E essa é uma chave que, a meu ver, coloca Lélia Gonzalez em um ponto ainda mais profundo da interpretação sobre Brasil e América Latina, porque as discussões sobre espaço tendem a ser muito esvaziadas. Ora, elas estão na geografia sendo vistas a partir exclusivamente da classe social. Ora, dentro dos movimentos negros e feministas, essa discussão também não ganha tanto peso. Então, por exemplo, quando a gente pensa hoje em mulher negra no Brasil, ainda que a gente fale, por exemplo, do Dia da Mulher Negra na América Latina, no Brasil, enfim, no Caribe, a discussão interna ao Brasil ainda está muito longe de se traduzir em termos de espaço, em termos de uma percepção sobre o que é a territorialização, a regionalização. Então, a gente está falando aqui, estamos entre mulheres negras baianas, e o significado de ser uma mulher negra baiana no Brasil é totalmente diferente do que é ser uma mulher negra sudestina, uma mulher negra no sul. Não à toa, inclusive, grande parte das referências que a gente mais referencia ainda são mulheres negras do Sudeste. A própria Lélia Gonzalez, inclusive. Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro. Todas essas mulheres são sudestinas. Então, a discussão que Lélia propõe, a meu ver, ganha um impacto ainda maior no momento em que a gente passa a pensá-la a partir da nossa realidade também, a partir das desigualdades que existem dentro do Brasil em termos de espaço, em termos de construção de território, né? Então, no momento em que a gente começa a pensar sobre essas relações, isso que eu tenho chamado, tanto no meu livro quanto na Lab Rachadura, né, que é o laboratório de estudos sobre a imbricação, racismo, sexismo, capitalismo, é entender que no momento em que a gente fala sobre isso a partir da Bahia, a gente traz uma reflexão que é também distinta, que parte também de uma desigualdade, porque há investimentos diferentes. E aí, quando a gente vai pensar na cidade, né, na organização de Salvador, nos movimentos que têm acontecido em Salvador, e compara isso com São Paulo, com Rio de Janeiro, isso fica muito mais explícito, né? O modo como a visibilidade se dá, o modo como os nossos livros, os nossos textos, as nossas produções teóricas e literárias têm chegado infinitamente menor, né? E às vezes fica parecendo até que na Bahia não tem ninguém pensando sobre isso. Há anos tinham muitas mulheres produzindo ao mesmo tempo que Lélia Gonzalez, inclusive, né? Aqui na Bahia, aqui em Salvador, dentro dos movimentos negros, não à toa, e dentro do Ileaie, né? Agora a gente tem um livro de Lélia Gonzalez sobre as festas populares, e o Ileaie é uma inspiração para ela. Então, valeria pensar a partir de Lélia e o sentido de território, o sentido de construção do Brasil, inclusive o sentido de intelectualidade, né? Porque ela faz a gente pensar no movimento negro como esse espaço de produção intelectual e nas festas como um espaço de produção intelectual. Então, eu penso que, além de tudo, Lélia é extremamente atual, né? Cris, no seu livro, você propõe analisar a experiência de mulheres negras a partir de uma abordagem do feminismo negro materialista. E lendo isso, eu fiquei pensando que tem uma coisa muito latente, pelo menos nas redes sociais, eu vejo, que é ver, às vezes, meninas negras mesmo falando que o feminismo é uma categoria, uma forma de lutar que não serve para mulheres negras, ou que deveria se lutar por outras chaves, ou que se deve aderir a uma hierarquia entre raça e gênero. Como vocês entendem esse discurso e de onde vocês acham que vem ele e esse receio com um feminismo negro, entendeu? Então, a primeira coisa para mim que chega com essa pergunta é o fato de que mulheres negras são múltiplas. Eu acho que a gente, por toda a dificuldade que é chegar até uma discussão sobre mulheres negras, sobre o que significa ser uma mulher negra na diáspora, como Samira já comentou, né, me senti muito contemplada com essa fala inicial, não vou me repetir nisso, mas essa discussão teórica sobre interseccionalidade, sobre imbricação, sobre feminismo negro ou não, sobre mulherismo africana ou não, tudo isso diz sobre a nossa multiplicidade. Não somos uma coisa só. Ser mulher negra não é uma coisa só. Assim, para mim é ótimo que a gente discuta e que a gente leve essa crítica a sério. A Patrícia Hill Collins fala sobre o processo de autodefinição vinculado a um processo de autoavaliação. Eu acho essa chave fantástica. Porque ela diz, bom, a gente tem que passar por um processo de se definir, e aí Neuza dos Santos ensina muito isso para a gente aqui de Cachoeira, inclusive. Gosto muito de marcar o lugar de onde essas teóricas estão pensando, onde nasceram. Mas
quando a gente chega nesse processo de autodefinição, que é dizer, bom, eu sou uma mulher negra, eu possuo autonomia, eu possuo um discurso sobre mim mesma, é preciso a gente colocar isso na roda do coletivo das mulheres negras. E aí, talvez, Samira, pela inserção atualmente no movimento negro, eu já tive uma inserção forte no movimento de mulheres negras, no BRUMAP especificamente, atualmente não estou organizada em nenhum grupo, mas isso precisa ser colocado na roda. E eu acho que essa roda está acontecendo agora. Eu acho que a gente, no momento de efervescência de todas essas teorias, de todas essas chaves teóricas, e que bom, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, porque significa que tem muitas mulheres negras sendo ouvidas a partir das suas perspectivas, né? Então, propor novas chaves, propor articulações diferentes, propor caminhos teóricos, metodologias diferentes, para mim é o que tem que acontecer, porque a branquitude tomou conta disso. Só agora a gente está conseguindo publicar os nossos livros em grandes editoras, a gente está conseguindo ter circulação nacional e internacional. Antes isso era muito limitado a um certo discurso, né? Então, falar de feminismo materialista sozinho no Brasil muitas vezes gera uma confusão com o feminismo radical e com toda uma crítica em torno da transfobia, etc. O feminismo materialista não é o feminismo radical, né? Há uma linha chamada feminismo materialista francófono, que discute a apropriação do corpo da mulher. E aí é nesse ponto que eu me atenho. E aí é pensar a classe, é pensar essa apropriação como algo que serve ao capitalismo, às classes sociais, muito antes, inclusive, do próprio capitalismo, que entende isso dentro de um contexto em que a escravidão intensifica e reproduz, e remodela, e reconfigura todas essas relações. Então, pensar isso é, por exemplo, criar uma base para interpretar esse racismo, sexismo, capitalismo de fato juntos. Inclusive porque o que eu vejo muitas vezes é uma proposta de interseccionalidade ou de imbricação, o que quer que seja, de analisar raça, classe e gênero, que na verdade se escolhe duas e ignora uma. Ou as pessoas estão pensando raça e gênero, ou elas estão pensando raça e classe, ou estão pensando gênero e classe. Não conseguem, não dão conta, né, de analisar essa coisa junto. Então, a minha busca é entender o nó. Onde é que está o nó disso? Para daí interpretar tudo, inclusive o espaço, inclusive a nossa relação com o espaço. O modo como a nossa experiência na cidade é modelada justamente por esse nó da imbricação racismo, sexismo, capitalismo. Então, não sei se respondi, mas eu diria que essas propostas, no fim das contas, dizem sobre a multiplicidade de experiências que estão sendo reconhecidas, né? Porque no momento em que a gente diz, a gente faz com que isso seja ouvido de algum modo, pensado, conectado de alguma maneira, né? E as discordâncias são muito fundamentais, né? As críticas são necessárias, inclusive. Eu gostei muito dessa pergunta, sobretudo de como Crislane conduziu, entendendo que essa diversidade é o que de fato nos constitui, né, enquanto mulheres negras, por exemplo. Uma vez lendo Bell Hooks, ela fez uma crítica, se eu não me engano, em Erguer a Voz, sobre essa lógica da gente colocar nós, mulheres negras, como se fôssemos um grupo de uma unidade, né? E a gente tem uma diversidade que diverge, inclusive, né? Diverge em vários pontos, em vários aspectos, porque o princípio da interseccionalidade que nasce do feminismo negro é justamente entender que aquilo que agrega a nossa identidade faz com que nos diferencie a partir de vários espaços que a gente ocupe, né? E aí eu gosto muito desse assunto porque ele é polêmico, né? Quando a gente vai discutir diáspora, a gente precisa compreender que o nosso povo ele foi constituído, né, a partir de um processo de desmembrar dos territórios de origem. Isso faz com que várias coisas que nos constituem hoje, várias identidades mesmo que nos constituem hoje, passaram por processos de transformação a partir daquele território colocado. E por que essa discussão de território é tão importante? Porque o nosso olhar sobre o mundo, ele vem no sentido do qual o impacto que a colonização exerceu sobre nós, para que a gente, de fato, se entenda enquanto sujeito na sociedade. E por que eu trago a diáspora? Porque nós somos mulheres negras em diáspora, nós não somos mulheres negras africanas. As nossas relações, as nossas identidades, elas não são africanas. Elas têm, sim, bebe do berço, né, da África e de todas as suas diversidades.
E é por isso que, por muitas vezes, alguns discursos, né, que questionam o feminismo e colocam o mulherismo como um movimento, né, de organização das mulheres como melhor, porque o feminismo teve sua origem aí a partir de uma mobilização das mulheres brancas, não consegue compreender que existem discursos e questões sérias, inclusive no continente africano, que não acolheria esse corpo negro a partir da sua diversidade, por exemplo. Por que eu nunca me identifiquei com o mulherismo? Porque em diversos países da África, ser LGBTQIAPN+, é um crime. Você pode passar por processos de violência. Isso é muito diferente. No Brasil, não, até porque é um país que odeia pessoas LGBTQIAPN+, e mata, né, extermina pessoas trans, travestis. Isso significa que não necessariamente uma movimentação é melhor do que a outra, né? A gente pode se encontrar nela a partir de onde essa discussão e esse movimento está constituído. E isso é muito importante, sobretudo porque, para mim, o feminismo negro em si é uma organização que ela já nasce a partir dessa perspectiva da diáspora. Para mim, as mulheres negras, e não só para mim, como eu aprendi com várias outras mais velhas, né, que constroem esse debate, se entender enquanto feministas negras é compreender que a gente luta desde a nossa existência. E isso faz com que a gente entenda que o nosso corpo ele é violado pelo Estado, ele é violado por todas as instâncias que nos constituem enquanto sujeitos e cidadãos e cidadãs. Isso significa que quando Lélia Gonzalez, por exemplo, se afirma feminista negra e ela constrói, né, por um feminismo negro afro-latino-americano, é por compreender justamente que a partir de cada identidade, cada território, esse feminismo ele se agrega de uma maneira distinta. Por exemplo, o feminismo negro dentro de uma comunidade quilombola vão ter pautas que não vão acolher, por exemplo, e não vão alcançar mulheres que vivem nas grandes capitais. Isso porque existem aspectos de precarização desse corpo que algumas mulheres elas não vão vivenciar, mesmo elas estando na mesma camada de identidade da racialidade. E aí, eu acho que esse é um debate polêmico, por quê? Porque existe também uma romantização dessa mãe África, e isso é muito perigoso. E é por isso que algumas mulheristas africanas, né, ou algumas mulheres negras que vêm desse continente e chegam aqui no Brasil, elas questionam a gente. Mas qual é a sua experiência, qual é a sua vivência de África? Porque tudo está ali no campo da academia. Essa é a realidade. É um debate que ficou forjado numa bolha. Porque se você chega numa comunidade quilombola, aquela mulher negra, ela vai se identificar como uma militante. Ela vai dizer que ela é militante, não com esse termo. E para ela, tanto faz se feminismo ou mulherismo. Mas ela compreende que o corpo dela foi violado e ela precisa se engajar de uma certa forma para ser respeitada e ser alcançada enquanto política pública, por exemplo. E aí, eu lembro que uma vez lendo Carla Cotirene, né, eu fui conversar com ela sobre o livro Interseccionalidade, e aí Carla, ela falou assim, tem muitas pessoas que hoje não compreendem que o feminismo negro, ele em nada se assemelha à sua origem do feminismo, porque quando a gente vai pensar de fato, né, aquele discurso que a gente ouve e conhece muito bem, mulheres brancas auto-organizadas, as empregadas domésticas, elas estavam em situação de exploração. Logo, não era só uma questão de divergência de gênero, existia ali uma divergência de classe, uma divergência racial, e isso fazia com que essas mulheres se organizassem e se mobilizassem de uma forma completamente diferente. No feminismo negro, foi inclusive o feminismo que mais se aproximou do feminismo que acolhe as mulheres trans, por exemplo, porque entendeu que dentro dessa organização de debate de gênero, os nossos corpos eles eram marginalizados e excluídos desse debate. Então, independente de onda 1, onda 2, onda 3, nossos corpos eles sempre foram feministas pela origem da luta, porque a nossa bandeira ela nunca foi pelo direito de votar.
foi pelo direito de sobreviver, de ter trabalho digno. E isso, inclusive, acolhe a pauta das mulheristas também. Então, o feminismo negro, né, para mim, é sim uma bandeira importantíssima para todas as mulheres negras que acolhem ou discordem da pauta. Porque o que está discutindo, inclusive, no feminismo negro e sua origem, é o bem viver, é a política da gente poder existir, sobreviver e que os nossos irmãos negros, que os nossos companheiros negros não sejam exterminados pela bala. E esse é mais um discurso que contraria um pouco dessa divergência que o mulherismo às vezes coloca, como se as feministas negras elas fossem contra os homens negros. Não, pelo contrário, nós pensamos inclusive pelos homens negros. Então, assim, feminismo negro e mulherismo não são não existe paralelo de divergência absurda, até porque ambas se conectam a partir de comunidades negras e ambas pensam a nossa comunidade a partir de todas as nossas múltiplas identidades, porque a gente se entende enquanto comunidade. E isso, para mim, já diz muito. Em determinado momento do livro que você pergunta, afinal, quem que pode beijar sua preta em praça pública? E logo em seguida você vai para o caminho de questionar sobre a possibilidade que pessoas LGBT têm de se apropriar desses espaços. E eu queria saber de vocês duas, como mulheres LGBT, e claro, acadêmicas e ativistas, qual impacto vocês observam isso tendo, a questão de ser LGBT, de circular nesses espaços, mesmo espaços que sejam pensados primordialmente para pessoas negras. Então, Beije Sua Preta em Praça Pública se tornou o título do meu livro, porque, na verdade, ele se tornou um caminho teórico para pensar a relação de apropriação do corpo e do espaço. Por isso que esse é o subtítulo, inclusive. Essa é uma frase que, na década de 90, ganhou uma grande visibilidade, uma grande divulgação, né, assinado por Ori, que é Landeu Nawali. E aí, eu andava por Salvador e eu via, nesse momento eu vivia uma relação, eu era casada com uma mulher negra, e eu via em alguns lugares da cidade Beije Sua Preta em praça pública. Isso começou a me inquietar, porque, embora estivéssemos as duas na rua, eu não via a possibilidade desse beijo acontecer entre mulheres com essa tranquilidade na rua. Ele até acontecia pontualmente, mas ele não acontecia sem que antes a gente verificasse todos os olhos que estavam à nossa volta, se a gente estava segura, se tinham pessoas por perto, se tinham outras pessoas que nos conhecessem, que pudessem nos defender por perto. E isso tudo acontece de uma maneira muito naturalizada. Não é natural, é naturalizada. É meio automático o movimento de primeiro olhar, saber quem está te observando, para de algum modo se proteger. Isso porque a relação com o medo é uma relação que inibe a nossa presença em diversos espaços da cidade. Isso tanto para mulheres quanto para pessoas LGBTQIAPN+. Né? Isso porque o nosso corpo, por si só, e aí se a gente pensa mulheres, pessoas lésbicas, mulheres trans, pessoas lésbicas que são desfeminilizadas e que nitidamente são identificadas como um corpo que diverge daquilo que é considerado a norma, daquilo que é considerado o normal, esse corpo, ele é constantemente violado, ele é constantemente violentado, seja pelos olhos, seja pela violência física, seja pela morte. A gente vive num país em que se mata pessoas LGBTQIAPN+, né, constantemente, diariamente. Então, esse medo, ele é constituinte da relação dessas pessoas com o espaço. Andar na rua à noite para mulheres é uma coisa, assim, a gente aprende desde muito cedo que não se pode andar sozinha à noite. E a gente aprende estratégias de sobrevivência. Para escrever esse livro, eu entrevistei mais de 20 mulheres, tanto da Pituba quanto de Pernambués, e aí eu fui percebendo como, inclusive, nessa desigualdade de classe, né, pensando que mulheres na Pituba, mulheres brancas, de origem, assim, burguesa, podemos dizer, e mulheres que viviam em situações dificílimas em Pernambués, viviam a mesma sensação para com a cidade. Elas não conseguiam sair na rua à noite. Isso porque há um sistema que limita a nossa presença. E limita a nossa presença pelo medo, limita pelo tempo. Mas aí, quando a gente vai para o beijo em praça pública, esse beijo que é um gesto, né? Um gesto de afeto, que pode ser considerado até um gesto banal, ele vai ganhar significados distintos a depender do corpo que beija. Se a gente pensa aí que a boca, né, eu vou fazer um parêntese para pensar na máscara de Anastácia.
né? A Anastácia, essa mulher negra que foi escravizada e que a figura dela é constantemente representada por essa máscara na boca, a máscara de silenciamento, que a Grada Quilomba vai falar assim com muita profundidade, né? Fica aí como uma referência para quem não conhece. Essa máscara tapa justamente a boca das mulheres. Tapa a nossa possibilidade de falar, tapa a nossa possibilidade de beijar, tapa a nossa possibilidade de erguer a voz, de se manifestar. Quando esse beijo, quando essa expressão ganha corpo, o poema inteiro reage à violência racial. Beije sua preta em praça pública. Aí o caminho que eu faço para pensar esse beijo de fato como manifestação é, primeiro, que para que essas pessoas se beijem em praça pública, primeiro elas precisam estar em praças. O meu trabalho é analisando as praças públicas de Salvador, entendendo quem são os corpos que estão na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, e quem são os corpos que estão na Praça Arthur Lago, em Pernambués. Um bairro negro e um bairro embranquecido. Nos dois bairros tem pessoas negras, mas como estão essas pessoas negras? O que as pessoas negras estão fazendo na Praça da Pituba? São garis, são entregadores de aplicativo, são pessoas que estão ali em alguma medida para o trabalho, são as babás, que na maioria das vezes são totalmente invisibilizadas, inclusive pela farda, que cria ali, eu entrevistava as pessoas e perguntava, tem pessoas negras na praça? Elas falavam de todas, menos das babás, porque aquela farda, ela existe como quase uma capa de invisibilização, de tentar invisibilizar aquela mulher. Em Pernambués, idem, tem pessoas negras trabalhando, tem pessoas negras se divertindo, mas quando a gente vai observar, as mulheres negras estão trabalhando. Ou elas estão trabalhando nas barraquinhas, ou elas estão trabalhando com o trabalho do cuidado, levando os filhos para brincar, levando os filhos na escola, levando os filhos no ponto de ônibus. Embora elas vão ali, elas usem aquela praça para se divertir, isso é muito mais pontual, porque o tempo das mulheres negras também é reduzido. Isso porque é uma relação de apropriação dos homens negros também em relação ao tempo das mulheres negras. Porque na mesma praça em que as mulheres estão trabalhando, tem uma série de homens que estão sentados jogando dominó o dia inteiro. Esses homens ficam o dia inteiro na praça todos os dias. Por quê? Porque tem mulheres lavando, cozinhando, arrumando a casa, cuidando dos filhos deles. Isso também é uma relação de apropriação, né? Então, quando eu começo a cruzar a apropriação do corpo com a apropriação do espaço é justamente para pensar a maneira como a gente usa e se apropria da cidade, o modo como a gente torna essa cidade nossa também. Volto para o beijo. Para beijar em praça pública, é preciso estar em praça pública. No poema, se fala de uma preta em praça pública. É preciso que essa mulher preta esteja na praça pública e esteja com o tempo disponível para um beijo. É preciso estar ali e estar disposta e disponível para que esse beijo aconteça. Porém, tem aí no próprio poema um sua. Esse sua indica uma relação de propriedade também. E aí é onde eu vou tensionar a relação com o corpo que beija. Porque se eu falo que essa preta é minha, de algum modo eu estou representando uma propriedade, uma relação de apropriação para com esse corpo. Em que momento essa relação de apropriação se rompe? No momento em que é uma mulher preta que beija outra mulher preta. Então, a face mais radical desse poema se dá, né? E aí é um caminho teórico que a gente vai fazendo para pensar que o beijo entre duas mulheres pretas é nada mais, nada menos que a face mais radical da reação à violência racial. Inclusive, violência racial que não vem jamais solta de uma violência que é sexual, que é sexista, que é capitalista, que é classista, que é heteronormativa, porque a gente vive num sistema que é heteronormativo, que é um regime político heterossexual, que controla também o nosso corpo, que articula todas essas relações sociais. Então, pensar esse beijo em praça pública, volto para a minha experiência, numa cidade que constantemente me violenta por ser somente quem eu sou, é pensar que, bom, existem limitações aí, e como J. Mombassa diria, a gente precisa estudar as coreografias dessa violência, né? Por isso que eu bato nessa tecla de que é importante ir aí esmiuçando essa relação racismo, sexismo, capitalismo, justamente para entender e para desmembrar, para desestruturar, desestabilizar, desfazer esse nó, né? Desatar esse nó da imbricação. Primeiro, eu quero parabenizar sobre o seu livro, Cris. Eu fiquei muito feliz quando eu tive acesso a ele, né? Foi, inclusive, um pouco antes do lançamento do seu livro. Eu comentei com a nossa coordenação do MNU
da Bahia, que iniciativas como essa são importantes para que a gente possa fazer formações, né, e se apropriar do lema da nossa entidade a partir de leituras como essas, né? Então, tendo acesso aqui à escuta, potencializa ainda mais a importância do seu trabalho, devolvendo para nós, enquanto organização, um processo de se repensar e pensar perspectivas que acolham gerações futuras, né? Mas o Beije Sua Preta em Praça Pública, esse poema do Landê, né, é um poema que todos os anos ele é mencionado, ele é reafirmado e que faz com que seja hoje o principal lema da nossa organização enquanto Movimento Negro Unificado, porque a gente constrói essa perspectiva de que reagir à violência racial é justamente constranger tudo aquilo que nos limitou e nos silenciou, né? Fez com que a gente não tivesse direito a acessar esses espaços públicos com a liberdade e o direito de ir e vir que nós deveríamos ter e que nós, população negra, não temos, né? E aí, eu lembro que eu escutei primeiro esse poema para depois compreender a história dele. E hoje a gente pode conviver com o Landê aqui em Salvador e entender que era um poema que dizia sobre amor para a população negra, não só nessa relação afetivo-sexual, mas o amor entre famílias negras, o amor entre comunidades negras. E aí, eu achei muito interessante essa análise que você colocou, pensando, inclusive, cada trecho, né, desse lema em específico, né, Beije Sua Preta em Praça Pública, que foi capa do jornal do MNU em 91, que, inclusive, o MNU Bahia, a gente conseguiu resgatar agora 22 edições desse jornal e a gente vai construir, sim, um processo de resgate dessa memória por entender que as pautas da década de 90 ainda são extremamente atuais para hoje, né? E por que eu fiz todo esse processo? Porque em 2018 eu tinha participado do primeiro encontro LGBT do MNU, que a companheira Marta Almeida, né, carinhosamente a gente chama de Martinha, ela se foi, né, infelizmente, isso é uma perda recente para a nossa organização e para todos nós. Era uma mulher negra que entendia que a gente precisava discutir o movimento negro a partir das nossas identidades enquanto mulheres lésbicas, bissexuais, e ela trazia esse debate, esse questionamento o tempo todo. Então, o primeiro encontro LGBT do MNU foi um marco histórico e que eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte, porque ele nasce do Adé Dudu, que foi esse primeiro grupo de homens negros homossexuais aqui do estado. E aí, em 2018, no dia 28 de junho, a gente fez uma campanha que foi Reaja à Violência Racial, Beije Seu Preto e Sua Preta em Praça Pública, fazendo referência e fotos com pessoas LGBTs, demonstrando o quanto a gente precisava discutir isso, tanto no movimento negro quanto no movimento LGBT, a importância dos nossos corpos eles serem respeitados e que a gente possa exercer a nossa afetividade publicamente. E aí foi uma campanha muito bonita e a gente fez uma homenagem, inclusive, a Felipe Dóis, que foi um grande amigo meu e que, infelizmente, né, faleceu, mas que foi um militante importantíssimo, né, para a luta LGBT e que discutia afetividade entre pessoas negras LGBTs, por compreender que o amor ainda não estava no nosso presente, né? E se ele não estava nos mínimos detalhes da nossa vida, pensando essa perspectiva de um amor preto sobre esse viés, né, da comunidade LGBT, também a sociedade nos retirava esse direito de expressar esse amor. Então, quando a gente coloca o reaja à violência racial, foi justamente, na verdade, dizer para essa sociedade racista, LGBTfóbica, que os nossos corpos eles existem e não cabem mais serem silenciados. Por isso que, quando eu ouvi, né, a primeira vez sobre o lema do MNU, depois eu entendi o poema Bandeira e fui entender a história de todos os membros que constituíram esse discurso do amor preto enquanto comunidade negra, eu entendia também que a gente precisaria discutir esse direito à cidade a partir
do direito dos nossos corpos existirem, né, com autonomia, com liberdade e respeito, o que ainda não existe, né? Porque quando Cris fala que ela tinha receio de demonstrar afeto à sua companheira publicamente, esse é um medo que nós, pessoas LGBTs, ainda temos, né? A gente consegue expressar nossa afetividade em espaços que são muito mais comuns de encontrar outros parceiros, outras parceiras das comunidades que nos constituem. Mas se a gente for em qualquer lugar que a gente não entenda aquela comunidade, não compreenda aquelas pessoas, é um risco muito grande da gente ser violado. E aí, quando a gente fez essa campanha em 2018, que foi próximo do segundo encontro LGBT do MNU, a gente fez uma série de fotos com casais LGBTs aqui do estado da Bahia, e foi uma campanha muito, muito bacana, mas que naquela época não foi abraçada pelos movimentos negros, não foi abraçada, inclusive, quando a gente mandou, por exemplo, para sites importantes, que são as nossas bibliotecas virtuais negras. A gente fez um manifesto orientando as organizações negras que, inclusive, constituíssem nos cargos das suas entidades representatividade LGBT dentro desses cargos, né? Que a gente não ficasse apenas ali no campo de discutir só LGBTfobia dentro do movimento negro, e isso é um fato, isso é um dado. Falo isso porque lá em 2018, nós estamos em 2024, ainda hoje essa é uma pauta que é um entrave, né? Porque somos nós falando por nós mesmos. E aí, por que eu cito o MNU Bahia? E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque falo pela nossa organização aqui no estado da Bahia, porque a gente entende que os espaços que a gente constrói formação e discute precisam ser espaços mistos, cada vez mais mistos. E estou colocando isso aqui no podcast porque às vezes parece que a gente avançou em alguns pontos, mas essa ainda é uma pauta tabu, que dentro do movimento dos movimentos partidários de esquerda, ainda assim tem imagens de representação sobre pessoas LGBTs que nos discriminam, que nos violam. Não diferente, a gente discute isso dentro do movimento negro, justamente porque é a chave, né? É onde a gente se constitui enquanto sujeito e é onde a gente se expõe, né, enquanto subjetividade, para sermos acolhidos e termos o direito de expressar a nossa afetividade. Então, por isso que quando eu vi o seu livro, Cris, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, isso é um resgate muito importante para aquilo que a gente fez em 2018. A gente compreendia que a demonstração pública de afeto entre nós, comunidade negra, ela precisa ser exercida cada vez mais. E, enfim, apesar das dores, nós sim temos muitos amores a expressar e isso constitui a nossa comunidade por inteiro. Então, gente, para finalizar, vou para a última pergunta agora. Durante todo o podcast a gente falou muito sobre espaço e cidade, até porque é a temática do seu livro, mas agora eu quero falar com vocês sobre espaços digitais. A Samira, ela tem um perfil no Instagram, né, Narrativas Negras, onde você fala desde livros, a sua vida mesmo, a militância, experiências em geral. E a Crislane tem um trabalho no Lab Rachadura, que tem várias postagens sobre a produção intelectual de mulheres negras e, ao mesmo tempo, não deixa de trazer referências como Tashi Trace, Lineker, Nina do Porte, Tássia Reis, Maju. E como vocês enxergam, como vocês encaram essa produção digital e essa possibilidade de aproximar referências acadêmicas ou da militância organizada com as coisas do dia a dia, com a cultura, a música, que a gente vê como distantes da academia? Olha, o Narrativas Negras surgiu lá em 2016, quando eu entendi que tanto na literatura quanto nas artes negras a gente sofria de uma invisibilidade muito grande, de espaços, também de discussões
E era o auge naquela época, eu digo que era a época dos textões, de discussões muito fortes na internet, né, no Facebook, e muitas vezes era a racialidade ela era trazida sempre como um ponto de uma polêmica. Ao mesmo tempo, eu vivia o território, né, da cidade de Salvador e compreendia que existiam iniciativas aqui no território que também não tinham visibilidade, como museus que traziam, né, referências e instalações a populações negras, ou espaços como os blocos afros, né, as militâncias negras, as intelectuais e intelectuais negros, que também não tinham essa invisibilidade. Ao mesmo tempo, eu, enquanto militante ali, né, na época uma militante da juventude negra, conseguia circular por vários caminhos, acessava diversas histórias, inclusive através dessa trajetória do MNU, e que eram histórias que não eram materializadas, né, de uma certa forma. Então, eu digo que eu me tornei uma militante das ruas e fui também disputar as redes, por compreender que histórias e memórias como essas não poderiam ficar só comigo, né? Ou só entre nós, sobretudo nessa relação com mais velhos. E aí, naquela época, eu criei um canal no YouTube, que era o Narrativas Negras, e que foi um canal que ele durou pouco tempo, porque eu sofri muita violência racial na internet, né? Eu sofri muito hate. Eu lembro que surgiu aquela série Cara Gente Branca, e eu fiz uma análise do Cara Gente Branca brasileira, para discutir sobre o racismo a partir, né, do conceito de neurose cultural de Lélia Gonzalez. E aí foi a primeira vez que eu sofri tanto hate na minha vida, e eu excluí o canal porque eu não sabia lidar com aquilo, né, com essa violência. Tinha sido exposta em várias páginas, no Facebook, meu Facebook caiu, voltou. Assim, o Instagram estava bem no início, aquela coisa da gente entender como o Instagram para além da foto pessoal, sabe? E aí eu mudei um pouco de plataforma, porque eu estava sofrendo muito hate no YouTube, no Facebook, e ali no Instagram eu fui construindo assim uma disputa de narrativa, trazendo iniciativas negras culturais, que é o que eu chamo de essa lógica da experiência mesmo, né? Como um lugar de potencializar essas experiências. Então, comecei discutindo conceitos que eu aprendia na universidade, né, a partir do feminismo negro, e trazendo esses conceitos à realidade atual, discutia a política, mas também trazia, por exemplo, a história do Ileaê, a história do Malê de Valê, a história das comunidades negras quilombolas de Lençóis, da Chapada Diamantina, as comunidades indígenas da Chapada Diamantina, e fui expandindo nesse aspecto até me encontrar com a literatura, que é a minha área de formação hoje, né? Estou no doutorado em literatura e cultura, e na época eu estava fazendo uma pesquisa sobre trabalho doméstico, né? Nas redes sociais, eu estudei representações das empregadas domésticas na literatura brasileira, e eu estudava sobre a hashtag Eu Empregada Doméstica da Preta Rara. E aí eu ficava nessa dinâmica de sempre criar uma lógica de proporcionar caminhos de discussões, né? A partir desses debates, tanto da hashtag quanto as ações que o movimento negro trazia. Mas aí eu fui sendo chamada pela minha comunidade virtual para que eu pudesse aparecer mais, né? E isso era uma crise imensa, porque eu entrei nas redes enquanto uma figura militante, né? E aí, ser militante exige uma persona mais séria, né? E isso, inclusive, porque se internamente, dentro das organizações de esquerda, eu sofria violência política, quem dirá nas redes, né? Que eu já tinha sofrido também violência política. Então, eu fui cada vez ali aparecendo, discutindo. Só que chegou no nível, assim, eu lembro que em um encontro, existiam várias rodas de conversa em Salvador naquela época, 2014, aí se estendeu ali até 2018, mais ou menos. Eu lembro que as pessoas começaram a dizer, mas por que você coloca cards, textos, e você não discute, seu rosto não aparece, você está tirando a sua subjetividade da página, sendo que narrativas negras é algo que te atravessa e te constitui.
E aí eu fui convocada a aparecer cada vez mais, e hoje eu acho que minha página, ela se tornou esse lugar misto mesmo, né? Da minha vida pessoal, onde eu discuto a minha experiência de ser uma mulher negra brasileira, né? De ser uma mulher negra do interior, a partir de tudo aquilo que eu acesso, são os movimentos negros, são as literaturas negras, que inclusive me dão força, né? Para discutir literatura, são os encontros que eu tenho, né, com mulheres negras, e a partir disso a minha experiência enquanto comunidade, né, comunidades religiosas, minha família é do Jaré, da Chapada Diamantina, essa religião aí que bombou, né, depois de Torturado, do Itamar. E tudo isso foi sempre viver em comunidades e entender essas narrativas que me constituem e que fazem com que eu me expresse, né? Porque eu não dou voz a ninguém. Todo mundo tem voz, todo mundo se escuta. Mas eu impulsionava, né, algumas coisas que, de fato, não eram vistas ali nas redes sociais. Então, hoje, a minha página, né, anos depois, ela se diferenciou justamente por esse aspecto da minha subjetividade negra, ela está ali à mostra. Então, hoje eu discuto beleza, porque, inclusive, sou uma das fundadoras da Marcha do Empoderamento Crespo, aqui de Salvador, essa marcha que discutia sobre a afirmação da identidade estética. Logo, minha comunidade também gosta desse tema, então eu trago sobre isso. Também faço parte da comunidade LGBT. Eu uma vez comentei com Carla Cotirene que eu sou a própria interseccionalidade enquanto metodologia, porque trazer isso também é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem como eu não discutir tantas pautas atravessadas. E aí, já concluindo, o que foi que impulsionou ainda mais a minha página, né? Foi que eu não me sentia confortável em me manter só nas redes, porque a minha origem é nas ruas. Então, eu potencializei o projeto Narrativas Negras nas escolas públicas do estado da Bahia, e eu sempre abro agendas para fazer discussões sobre violência racial nessas escolas, e para mim é o que faz sentido a minha militância, e isso é o que faz com que esse mundo digital ele seja importante para a visibilidade para além do meu território, mas, ao mesmo tempo, ele seja uma parte do que, para mim, é mais importante, a experiência presencial. E aí, Cris, eu quero dizer, inclusive, que a sua página é uma página que eu admiro muito. Eu conheci ela recentemente, mas estava trocando, né, com Gabriela Cabral, uma grande amiga minha, escritora da Cozinha Dengo de Vó também. O quanto é bacana a gente ver isso, né, das nossas narrativas em diversidade estarem expostas ali, e sendo discutidas e se encontrando. Eu estava aqui te ouvindo, Samira, e pensando, nossa, se eu já admirava, agora admiro ainda mais, né? Porque são tantas frentes de trabalho e eu acompanho já há algum tempo o Narrativas Negras, né? Tanto pelo meu perfil pessoal quanto pela Lab Rachadura. Eu sou apaixonada, assim, pelo modo como você desenvolve as suas ideias. Então, para mim é muito maravilhoso poder acompanhar o seu trabalho e poder estar trocando aqui contigo, assim. Admiro muito mesmo. Pois então, a Lab Rachadura, em poucas palavras, eu diria que ela nasce da minha obsessão pela pesquisa. Eu durmo e acordo pensando em tudo que está no meu entorno. Eu estou ouvindo a música instrumental e estou pensando, gente, espera que tem um elemento que vai me ajudar a entender, porque quando eu escuto isso, eu sinto familiaridade que tem a ver com a falta de linhagem da diáspora. Aí eu vou fazendo uma linha e, de repente, tem um texto. Esse é o meu movimento. Foi assim também que o meu livro foi escrito, né? A minha dissertação foi escrita, que consequentemente o livro foi escrito. E por isso que na Lab Rachadura, né, que é uma página que nasce em 2022, mas que hoje também é um site, www.labrachadura.com, tem lá todos os materiais da Lab Rachadura em textos completos, isso é interessante de dizer, porque eu escrevo muito também, meus textos nunca são curtos, nunca cabem em um carrossel de 10 imagens, e aí antes eu ficava tentando reduzir e perdendo, depois eu falei, não, gente, vou escrever e vou colocar os meus textos, meus ensaios completos no site. E aí, quem se interessa pela Lab Rachadura, vale a pena
dar uma olhada para ver se tem algum texto lá que toca. Mas, na página, essa coisa de trazer a relação com as artistas do rap, com poetas, com, enfim, mulheres de diversas linhas da palavra escrita, da imagem, das artes visuais, enfim, é a minha maneira, na verdade, de dialogar com quem está fora da academia também. Assim, tanto é o modo como eu entendo o próprio feminismo negro, né? Quando eu proponho essa abordagem teórica feminista negra materialista, eu não estou propondo uma corrente do feminismo. Não me interessa propor uma corrente do feminismo a partir da universidade, porque as correntes do feminismo acontecem dentro do movimento feminista, não dentro de uma sala onde uma banca vai me dizer se está certo ou se está errado. Para mim, não é sobre isso. Mas essa abordagem teórica surge muito, e aí eu estou falando disso porque tem relação com o nascimento da Lab, né? Essa abordagem teórica, ela tem como elemento as experiências individuais, as produções teóricas que já vêm sendo difundidas, mas também as produções artísticas. Então, no livro tem música de Tássia Reis, tem Três Taxa, tem Djonga, tem Mano Brown, tem podcast, tem referência a artes visuais, porque é assim que eu vou vendo a construção dessa teoria e a construção de uma postura que é feminista negra. Então, quando eu trago esses elementos para a minha escrita, né, e, consequentemente, para as publicações na Lab Rachadura, nada mais é do que um reflexo do que eu já tenho feito, de como eu já tenho pensado a própria produção teórica dentro e fora da geografia. Não que eu consiga, de fato, me sair da geografia, né? Se não consigo me retirar dela, ela está em mim. Mas, em alguma medida, tem ali um espaço de diálogo. Por exemplo, eu escuto uma música de Três Taxa em que ela fala sobre as MPIF, né, que são as mulheres pretas independentes de favela. Quando elas fazem essa discussão, elas estão falando sobre um bocado de coisa que a Audre Lorde está falando, um bocado de coisa que a Sojourner estava falando lá atrás, que a Lélia Gonzalez está falando. Então, criar um diálogo entre essas músicas e essas produções teóricas, para mim, nada mais é do que criar ponte do que já está dado. Não tem nada de, uau, olha aqui uma super novidade. Não é sobre isso. É sobre dar destaque a pontos que já acontecem na prática, porque a gente está aí pensando a partir dos nossos diferentes lugares de inserção. Então, de algum modo, estar nesse espaço digital, né, para mim, é até um desafio, porque eu não sou a pessoa que mostra, então eu não sou a pessoa que faz vídeo. Fiquei agora pensando sobre isso, Samira, nessa coisa de tirar a sua subjetividade, né? Esse ponto vou até anotar aqui. Mas, para mim, é uma maneira de estar em contato, né? Aí tem uma pandemia que, para mim, durou mais tempo do que o comum, estar em outra cidade, poder dialogar com pessoas de outros estados. Grande parte das pessoas que seguem a Lab nem são daqui da Bahia, assim, são de outros estados do Brasil e que estão em constante diálogo comigo. Isso, para mim, é uma maneira de pensar, inclusive, aquilo que a gente falou lá no início, né, que é de onde a gente está pensando. Porque, enquanto mulher negra baiana, o que eu estou propondo aqui em diálogo com Maria Dolores, com Denise Carrascosa, com Lívia Natália, com Luiz Queiroz, que são baianas também, é o que vai me possibilitar construir outras percepções sobre o próprio feminismo negro, né? E no momento em que a gente põe isso na rede, a gente abre para trocas que estão aí em outro nível, né? Que estão em outra posição de intercâmbio. Então, seria isso. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela entrevista. A gente chegou ao final aqui. Eu gostaria de agradecer, adorei, assim, trocar essa ideia com vocês. Samantha, muito obrigada pelo convite, pela condução, pelas perguntas, né, pelo cuidado todo. Samira, muito obrigada por essa conversa, estava animada demais, né, para trocar essa ideia contigo, assim, realmente, desde que te acompanho, vejo como há muitas conexões entre o que a gente vem pensando, em diferentes frentes, em diferentes caminhos, mas me fortalece muito estar aqui trocando essa conversa contigo. Então, muito obrigada por ter topado compor esse podcast. Quero agradecer também, dizer o quanto eu fiquei honrada e estou admirando cada vez mais esse podcast, sobretudo a condução belíssima da Samantha. Parabéns, as perguntas sempre muito bem pensadas, muito bem elaboradas e que fazem com que a gente saia até mesmo da zona de conforto. Isso é muito bom,
porque saiu efêmero, né, do que a gente está pensando. Dizer para a Cris que eu adorei, também estava muito animada com esse diálogo. Seu trabalho eu conheci recentemente e estou admirando cada vez mais. Inclusive, isso é um gesto muito bacana da gente construir essas zonas de admiração mútua, né? Porque eu acho que a gente se fortalece cada vez mais, né, nas redes onde geralmente a branquitude é que ganha muita visibilidade e, sobretudo, dinheiro, né? Então, para mim, o seu trabalho ele é muito importante. Por favor, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu fiquei muito feliz com esse diálogo e eu acho que esse diálogo ele vai se estender para outros lugares, com certeza, porque muito do que a gente queria discutir aqui não daria tempo em uma hora. Então, é uma honra ter vocês aqui como ouvintes e um abraço aí a todo mundo. Obrigada, gente. Perfeito, Obrigada. Um cheiro, meninas. Cheiro, bom dia para vocês. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau.